então, mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com foco na nossa live de hoje, o testemunho da vida cristã, onde eu e o pastor Adilson aqui estamos esperando vir ao coração as primeiras palavras para poder, então, trazer os nossos testemunhos aí sobre a vida cristã. Boa noite, Adilson. Obrigado pela sua presença aqui e suas primeiras palavras, então. Boa noite, irmão. Boa noite a todos aí que estão conosco. Como a gente sempre fala, é um privilégio estar aqui para podermos compartilhar as nossas experiências, né? E principalmente a nossa nova vida em Cristo Jesus, que é o mais importante. É o que vale, né? É o que vale, porque ela é a vida eterna. E só Ele é que nos concede isso. Então, por isso, essa ênfase, né, que toda semana a gente dá a esse aspecto, né, ao novo nascimento em Cristo. E você tem mais, eu acho, né? Que você tem mais maturidade do que eu, porque você já viveu um- uma vida de pastor aí, em, em reuniões, né, com esse objetivo, estudou há muito mais tempo a palavra. Mas eu ainda, como um adolescente espiritual, eu estou naquela fase, né, que eu tá melhorando a cada dia, do murro em ponta de faca, que eu digo, né, de querer usar o esforço pessoal para poder conquistar o coração do próximo, né? E isso eu sei que é é uma pegada, inclusive, do inimigo na minha mente, mas a gente está todo dia caindo nessas ciladas e acabamos ficando ansiosos por exatamente, né? Passar isso que você acabou de dizer, né? O novo nascimento, a vida Sim, espiritual, maturidade, né, Deus? exato. Porque, como digo, a experiência ninguém passa. Né? A gente pode compartilhar a experiência, compartilhar, como a gente tem feito aqui, a palavra, Exato. compartilhar o convite, né? Venha a Cristo, para que você possa experimentar algo extraordinário, né? Mas vai depender da escolha da pessoa, da vontade da pessoa, né? De querer dar esse passo para receber o, eu diria assim, o inimaginável, né? Que é a vida Inimaginável. eterna. Exatamente. Então, Inimaginável. porque não tem comparativo. A gente Não. pode descrever, falar, mas aquilo que é revelado quando você nasce de novo, que o Espírito Santo vem habitar em você, e você começa a receber do Pai, né, através da sua palavra, que está escrita à nossa disposição, tudo aquilo que está reservado, né, aqueles que nascem de novo e vivem para Cristo, é algo assim que a gente sempre fala, é algo tremendo, né? Não É, tem eu queria destacar isso que você falou. maneiras, né? Desculpa te cortei aí, mas é, Não, é, tudo bem. esse trechinho, né? Viver para Cristo. Esse que é talvez o difícil, né? Daquele que não tem a maturidade espiritual, né, Deus? O viver para Cristo. Porque o viver para Cristo é quando você primeiro vive para Ele, para que você então ouça o Espírito Santo e haja de acordo com a vontade de Deus que vem pelo Espírito Santo. Isso é Sim, viver para Cristo, né? exato. E o mundo faz a gente viver para as coisas do mundo, que seja o casamento, que seja os filhos, os negócios, enfim, todas as coisas do mundo, né? É isso? É, exato. A gente pode viver, quer dizer, a gente vive no mundo, né? Estamos no mundo Sim, para isso, mas nós podemos viver para Cristo vivendo no mundo, exato. né? Segundo os parâmetros, né, que estão na palavra, a orientação que ele nos dá, né, as escolhas que nós fazemos dirigidas pelo Espírito Santo. Então, interessante que Deus, né, através de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo,
ele nos quer muito dependentes dele, Exato. no seu direcionamento, no propósito que ele tem para cada um de nós. E muitas vezes a gente quebra a cara, né? Nós, mesmo aqueles que vivem na fé, porque não ouvem ou não levam, né, em consideração uma orientação, um direcionamento que Deus coloca, Exato. né, no nosso coração. É. Pô, Então é assim que funciona. E a gente começa a ter essas experiências com Deus, né? E a nossa vida vai se tornando rica de experiências, né, positivas, né, que quando nós obedecemos e seguimos a orientação da palavra, quando nós vivemos segundo, né, a vontade de Cristo para nós, ou quando aquele momento em que nós somos levados, né, ou pela nossa própria mente ou pela nossa carne, né, e nos desviamos, né, daquilo que está proposto para nós, né, queria e que destacar. é revelado exatamente pela presença do Espírito e pela palavra de Deus. Eu queria destacar o que você falou, né? Ou a gente age pela nossa própria mente, não é isso? Ou influenciados pelo inimigo, ou através de revelações que vêm do Espírito Sim, Santo, é isso? Seria três tá? hipóteses, vamos dizer assim. Como, Mauro, eu não entendi essa última. Seriam três hipóteses. Então, o ser humano ele vai pela mente dele, ou ele está sendo guiado pelo maligno, ou ele tem revelações do Espírito Santo. Ou, quando você nasce de novo, você, estando em comunhão, né, vai sempre sendo orientado, Isso, né, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que te revela as coisas da palavra, né, certo, aquilo que está escrito. E ele é gentil e cavalheiro, ele não te deixa falando sozinho, né? certo. Quando você ora, ele está ouvindo. Quando nós oramos e colocamos, né, as nossas necessidades, tudo, sempre ele vai trazer uma resposta, uma Então, orientação. Agora, nós temos que estar com os ouvidos espirituais abertos, né, e atentos para ouvir e entender, né, é, e, aquilo que ele está nos direcionando. e esse ouvir, que não é pelo ouvido humano, a gente denomina de revelação, né? Porque ela vem Revelação, pronta na mente, né? ou uma intuição espiritual, né, que é dentro do coração mesmo, dentro do nosso interior, né? E, e uma coisa importante, importantíssima, nenhuma intuição, nenhuma direção, ela que vem para você, ela contraria a palavra de Deus. Isso. Nunca, nunca. Aham. Pode, sabe, vir de qualquer jeito, pode dar um raio na tua sala, aparecer um ser espiritual falando, te dando um recado, uma orientação. Se ela não bater com a palavra, pode falar, sai fora. Por isso que tem as duas coisas, né? É a revelação do Espírito Santo e o conhecimento diário da palavra de Deus, Da né? palavra de Deus. Que a palavra é a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. De tudo, né? Desde a eternidade, que eu digo eternidade passada, à futura. Agora, Está ali tudo detalhado, né? e Adilson, quando nós falamos, né, a palavra de Deus, a Bíblia, também ela só pode ser observada espiritualmente se a gente tiver o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ela não é revelada, né? Somente algo que vai para o intelecto, né? É letra morta, que Letra a gente fala, morta. né? Aham. Ela só se torna viva para você a partir do momento que você nasce de novo. Ou O seja, que tem Espírito Santo isso, habita em você, à né? medida que o Espírito Santo habita. Agora, procurando falar de algum exemplo, né, que nosso tema aqui é testemunho, você teria algum que recentemente você pode, ou não recentemente, que você podia testemunhar aí? Olha, assim de pronto, mano, a gente
muitas coisas, né? Comente que aí você vai me induzir a falar alguma coisa Que também, o lembrar. Espírito Santo nos vai incomodando, né? O toca nosso coração, né? Às vezes você, por exemplo, né? Você à noite você de repente é acordado, né? É acordado e é levado a orar. Muitas vezes você nem sabe por quem, né? Ou por quê. Mas você está sendo levantado pelo Espírito Santo para socorrer alguém em algum lugar, né, que está passando por necessidade ou por algum momento difícil. E já aconteceu comigo de ser acordado, ser levantado a orar, interceder, né? E aí depois eu fico sabendo que alguém da família tinha passado muito mal e tinha ido para o hospital, né? À noite, naquela madrugada. Então, são coisinhas que acontecem, quer dizer, coisinhas entre aspas, que é uma experiência de quando você está